Bom dia, senador. Bom dia aos demais presentes. Agradecendo novamente o convite para estarmos aqui e tentarmos aprender um pouco com explanações como do Dr. Tadashi, trocar ideias com os colegas aqui e trazer um pouco do que a Anvisa, o setor saúde, vem fazendo na tentativa de equacionar esses problemas da melhor forma possível. Bom, eu trouxe uma apresentação simplesmente para nos orientar e dizer rapidamente o que nos pauta na nossa avaliação. Primeiro, o que nos pauta, as nossas diretrizes são fixadas pelo Legislativo e a gente trabalha, então, com base naquilo que foi previsto na Lei de Agrotóxicos, no decreto e na portaria, então, do Ministério da Saúde, que está em fase de revisão com uma consulta pública que já foi finalizada e a gente deve estar alterando aí essa norma ainda esse ano, no máximo no início do próximo ano. Aqui é uma visão simplesmente rápida para a gente passar, mas para saber que o procedimento de avaliação de agrotóxico é um procedimento complexo. Cada um dos 3 órgãos que foram definidos por essas casas trabalha dentro da sua área de competência, buscando o melhor possível. Agricultura, pensando na eficácia dos produtos e pensando na disponibilização de produtos. A Anvisa pensando na proteção e na saúde da população em geral e principalmente dos aplicadores desses produtos, e o meio ambiente voltado à proteção do meio ambiente e da diversidade, né? De posse dessas 3 avaliações, então, sim, o Ministério da Agricultura pode concluir o seu registro. E o que eu gostaria só de falar nessa primeira fase é que nós estamos tratando de produtos técnicos. Os agrotóxicos eles se dividem em produtos técnicos e formulados. O produto técnico é aquele que não vai a campo, mas é que nos fornece a maioria das informações toxicológicas e ambientais para uma avaliação. Esse produto técnico ele ainda não é avaliado pelo Ministério da Agricultura, porque o Ministério da Agricultura vai se preocupar com a eficácia que vem na avaliação do seu produto formulado, aquele que vai a campo. Então, essa etapa da avaliação, realmente, ela fica mais sob responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e da Anvisa. Então, por isso, não é que o MAPA já tenha concluído as avaliações, é que nessa etapa do processo, o MAPA tem uma intervenência muito menor. Então, isso é bom que fique claro também para que a gente entenda. Outra questão é, nós temos algumas previsões para priorizar produtos. Essas priorizações também foi nos concedido esse mandato através das normas que procedem dessa casa, né? E nessas normas nós temos prioridade para alguns tipos de produto, prioridade ou tramitação diferenciada. Então, o que estabelece o artigo 12 do decreto é que os produtos de baixa toxicidade e periculosidade terão toxicidade do ponto de vista de saúde, evidentemente, periculosidade ambiental, terão tramitação priorizada. Outros produtos que têm um diferencial no decreto, eles têm uma tramitação própria, não é definido uma prioridade, mas uma tramitação própria, porque eles são avaliados em conjunto pelos 3 órgãos, são os produtos técnicos equivalentes. Outra categoria de produtos que tem priorização imediata para nós são os produtos para agricultura orgânica, também definidos, né, que eles terão tramitação própria e prioritária. Tirando esses produtos, nós ainda temos o uso emergencial, que já foi citado pelos 2 colegas anteriormente, recentemente agora Helicoverpa, que a gente tem que priorizar essa avaliação também. Então, isso é o que foi definido para a gente por norma. E o Comitê Técnico de Assessoramento para Agrotóxico, então, ele tem entre as suas competências, né, as suas tarefas definidas, racionalizar e harmonizar procedimentos técnicos, científicos e administrativos para o processo de registro. Então, é no âmbito do CTA que a gente vai discutir as questões de prioridade. E o CTA hoje tem se deparado com muitas questões de prioridades. Para discutir, a gente vem discutindo essa definição junto com a Casa Civil e os 3 órgãos para a gente trabalhar um pouco melhor essas prioridades e fugir só da anterioridade, como foi citado anteriormente. Novamente,
aqui só comentando que, por 3 ocasiões, já foram concedidas prioridades para a ferrugem da soja, pelos 3 órgãos. Pode passar, por favor. Nós temos 3 produtos aqui em 3 ingredientes ativos com prioridade para a ferrugem da soja. Tem datas de protocolização aqui, a data que eles ficaram completos. E essa prioridade, então, ela foi definida pelo CTA. São 3 produtos de mesmo grupo químico. A gente pretende avaliar eles todos em conjuntos, porque eles têm um modo de ação semelhante não só na planta, mas em mamíferos, e os problemas que podem ocorrer são semelhantes. Então, a gente quer ter uma visão conjunta desses produtos. Pode passar, por favor. O fluxopiraxade, ele está com os dados até o momento avaliado, pode ser considerado, os dados que nós temos até o momento, ele pode ser considerado carcinogênico, o que o tornaria de impeditivo de registro. Esse é um produto que foi protocolizado para a gente, para vocês terem uma ideia, com 72 volumes de aproximadamente 200 páginas cada uma. Significa que o nosso setor, além da competência técnica para avaliar aqueles dados que estão lá, tem muita documentação farta para tentar explicar esses padrões que a gente encontra desse produto. É bom a gente entender uma coisa. Um fungicida que vai atuar no controle de um fungo, ele atua na divisão celular. Na medida em que ele atua na divisão celular, ele tem uma característica muito próxima com a carcinogenicidade e o desenvolvimento. Então, essas questões são questões de proibição na lei e elas precisam ser vistas com muito cuidado. Então, para a gente, do ponto de vista de saúde, isso é muito caro para nós, e o conhecimento científico, ele precisa estar nos níveis de excelência que a gente tem no mundo. Por quê? Se a gente sabe que o produto é carcinogênico, o que as empresas que propõem esses dossiês nos trazem? Nos trazem todo o conhecimento e a tentativa de explicação que vai fora dos padrões convencionais, dos estudos convencionais que nós trabalhamos. Então, eles nos apresentam estudos de modos de ação, estudos bastante complexos, que geralmente não são efetuados com guidelines já definidos, porque eles estão tentando descobrir a barreira da ciência, né? Tentando chegar a uma conclusão, e isso demanda da gente um conhecimento muito grande para poder dar uma definição final sobre esses produtos. Isso precisa de muito conhecimento técnico. E isso envolve muito tempo também na avaliação. E é por isso que o Brasil, da mesma forma que outros países que têm equipes muito maiores que as nossas, está levando, inclusive, o mesmo tempo na avaliação desses produtos. Aqui eu só queria mostrar um pouquinho que as nossas atividades, não é para ler isso, mas as nossas atividades, elas envolvem muitas coisas. Nós temos uma atividade de registro, inicialmente, uma atividade de pós-registro. Para registro, nós temos registro para pesquisa e experimentação, nós temos registro de componentes. Só nessa etapa, por exemplo, de registro de componentes, a União Europeia criou uma agência, hoje, que tem 500 servidores. Nós temos um servidor que está envolvido com essa questão. Então, realmente é um trabalho muito difícil para a gente correr com tudo isso e correr na medida em que a gente é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, a gente precisa também ter conhecimento e disponibilizar produtos com segurança para a população. Então, isso é só para vocês terem uma ideia. Nós temos 3 servidores que estão trabalhando com a equivalência, produtos equivalentes, 4 servidores que estão trabalhando com ingredientes ativos novos no país. Nós temos 6 servidores trabalhando com produtos formulados, 1 servidor com registro de produtos de baixo risco, e 1 servidor trabalhando com o registro para agricultura orgânica. É difícil a gente dividir todas essas pessoas, e, além disso, nós temos o pós-registro, que vai aí a fiscalização, a reavaliação toxicológica, o programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos, a coordenação dos centros de informação e assistência toxicológica. Nós temos análise pós-registro, e nós temos também as demandas que nos surgem, extemporâneas, como as emergências fitossanitárias, como os acidentes ambientais que ocorreu agora com a pulverização de alunos em uma escola, que nos mobilizam, que mobilizam os centros de informação e assistência. Então, esses nossos servidores têm que estar divididos nessas etapas. Pode passar, por favor.
Outro dado muito importante que eu queria trazer para vocês é o seguinte: estabelecer prioridade tem que ter critério, e aqui já foi acordado por todos nós que anterioridade não é só o melhor princípio, talvez, para se trabalhar. Ele é o princípio mais simples, mas não é, talvez, aquele que represente a nossa realidade. Agora, a nossa realidade ela fica prejudicada. Com um número reduzido de servidores, nós temos que 50% do nosso trabalho não é disponibilizado para os agricultores. Esse é um dado bastante importante, que ele precisa ser aprofundado. Por que isso está ocorrendo? É equivalência? Não é equivalência? É sazonalidade de pragas? O que está ocorrendo que está nos fazendo trabalhar em excesso e não disponibilizar isso para o agricultor de uma forma segura, com menos custo, como é o que se quer, porque, na medida que se tem mais produtos, se tem um custo reduzido. Então, essa é uma questão que eu acho que essa casa precisa, de alguma forma, se envolver com a gente para que a gente possa otimizar os nossos trabalhos e disponibilizar produtos com mais agilidade. Bom, o Álvaro trouxe um dado, o mesmo dado, 103 produtos registrados para a ferrugem da soja. A maioria são de 2 grupos químicos, 3 grupos agora, só um mais recente. Pode passar, por favor. Os produtos formulados, a base dos produtos técnicos que vão ser priorizados, eles são uma mistura de 2 ou 3 grupos químicos. Isso preocupa. Né? Os pesquisadores que estão aqui sabem que isso preocupa, e preocupa profundamente, porque se nós temos uma doença fúngica que em 11 anos, 12 anos chegou onde chegou, que esses grupos químicos que já estão registrados estão desenvolvendo resistência, a união desses grupos no mesmo produto pode levar a uma resistência muito breve também. Né? Como é esse modo de ação que vai reunir os 3 produtos? Qual é a nossa expectativa de eficácia de um produto que seja eficiente por muitas safras? Né? E por que são necessárias essas misturas? Claro que elas têm motivação para isso. Outra questão que eu queria trazer aqui, um dos produtos que está em avaliação, não é a nossa decisão, evidentemente, mas essa é a decisão da União Europeia, que não foi concluída ainda, ela está em fase de avaliação, ela tem evidências limitadas de efeitos carcinogênicos para a União Europeia, a classificação é essa. Para a agência americana, ela não é esperado que seja carcinógeno para humanos. Ou seja, esses produtos, todos os 3, eles foram testados em 3 animais experimentais, ratos, camundongos e cães. Eles têm uma sensibilidade, desenvolvem 3 tipos de tumores para ratos, e para as outras 2 espécies eles são menos problemáticos, mas são os problemas que a gente encontra. Isso eu acho que eu nem vou passar, pode dispensar, porque nós temos gente que falou com muito mais propriedade aqui, pode passar, mas são questões que a gente se preocupa também com o manejo desses produtos, com o manejo de tecnologias no campo, para que o nosso trabalho também possa trazer eficiência por mais tempo para os produtores.